Pesquisas sugerem que o otimismo, o bom humor estão vinculados a uma longevidade excepcional. Para aprofundar um pouquinho o tema, nós recebemos no De Bem com a Vida, com muito prazer, o profissional de educação física, Timóteo Araújo. Como vai, professor? Olá, vou bem. Aproveito para agradecer ao convite, por estar com vocês e vamos conversar um pouquinho sobre esse tema tão gostoso, interessante. Professor, o senhor nos fala de onde? Estou falando de São Paulo, capital. Hoje um clima um pouco mais fechado, acabou o sol, mas estou bem e me preparando para cumprir a minha etapa do envelhecimento ativo, que é daqui a pouco sair para a minha caminhada. Ótimo! E nesse ritmo, eu já lhe pergunto, o que vem a ser um envelhecimento excepcional? Fantástico. Essa palavra, o envelhecimento, nós temos ouvido várias explicações por cada área abordada, né, da biologia até a área da cultura, mas aqui o que a gente tem usado na educação física, né, onde eu trabalho especificamente com a formação dos novos profissionais, que é na faculdade, e com as pessoas diretamente ligadas, eu tenho gostado de falar que é uma etapa que nós temos que passar. A gente foi educado pelo processo de nascer e crescer, uns colocariam a parte morrer, e agora a gente vem com a etapa de colocar um verbo nessa etapa, que era envelhecer. E lembrando que essa etapa do envelhecimento, ela tem sido uma das maiores partes em blocos de vida que nós vamos passar. Então, é uma das etapas que a gente tem a cumprir enquanto estiver presente aqui nessa etapa, envelhecer. E o excepcional, eu gosto muito da ideia de fortalecer, que é continuar fazendo aquilo que a gente fez numa boa parte da vida, a gente ter a oportunidade de continuar fazendo. E até então, criar uma nova tarefa que a gente possa vir a cumprir nessa etapa chamada envelhecimento, se a gente for pensar numa idade cronológica, né? Eu tenho gostado dessa ideia. Então, excepcionalmente, que você consiga continuar fazendo aquilo que fez e faz muito bem, passando por cima de qualquer situação mais complicada. Professor, a sua expertise nos orienta que bom humor, alto astral, tem a ver com este processo de envelhecimento excepcional? Sim, interessante que essas qualidades, né, esse modo de vida, ou esse estilo de vida que a gente pode escolher, que é buscar manter um alto astral, olhar as coisas com mais otimismo, não é uma particularidade específica de uma etapa da vida. A gente deveria buscar ter isso ao longo da nossa etapa. Quem não adora uma criança otimista, né, e eles são muito, né, ou ser um adulto otimista, vai dar certo, a gente vai conseguir. E no processo de envelhecimento, nessa etapa que a gente chegou, a gente continuar mantendo, né? Quem não gosta, a gente gosta muito dessas pessoas que busca, dentro do possível, manter essa possibilidade da conquista, da alegria, ou que isso é um desafio, a gente vai tentar passar por ele da melhor forma possível, e o ideal é que a gente consiga manter esse astral mais alto, essa alegria, e principalmente diante dos problemas que nós sabemos que existem, a gente não está brincando de viver, a gente tem as duas opções, né? Como que eu vou buscar passar? Então, que a gente tente, dentro do possível, passar com um pouco mais de otimismo, e que cada área hoje da biologia, principalmente, tem tentado traduzir de várias maneiras, né? E que a gente está aqui colocando, que é a gente poder passar por essa etapa com a certeza de que a gente vai fazê-lo da melhor forma possível. E, de preferência, feliz, alegre. E essa alegria estou aqui para isso e não fui escolhido à toa. Essa é uma linha que a gente gosta muito de conversar com essa geração nova. Professor, para as pessoas que estão na casa dos 50 ou mais, a educação física pode contribuir para a consolidação desse processo? Fantástica pergunta, não só porque diretamente se dirige ao que eu estudo, ao que eu faço nesses mais recentes 25 anos. Quero dividir com todos que atualmente eu entrei na 6ª década de vida, cumpri os meus 50 anos. Então, o que eu gosto mais de falar disso é porque agora eu já falo diretamente para o meu espelho. Mas a educação física, como a gente conhece como área de estudo, e dentro dela a gente pode dividir o esporte,
a atividade física e o exercício, ela é fundamental em qualquer etapa da vida. Nessa etapa clássica e gostosa e charmosa que nós estamos conversando hoje, que é poder ter uma idade cronológica maior, ela tende a ser ainda mais fundamental porque é uma forma de manter o que nós somos do ponto de vista de capacidade funcional, numa questão biológica. Então, precisamos inserir no nosso cotidiano uma quantidade de movimento necessária. Esse movimento a gente vai entender hoje. Eu gostaria muito que os colegas e as colegas entendessem como movimento educação física, para manter quem nós somos. Ou vamos usar uma palavra gostosa, que a gente pudesse continuar mantendo uma quantidade de movimento para o meu corpo, para que ele entrasse como um tipo de reserva. Vamos fazer o possível de colocar uma quantidade de movimento durante o meu dia, na ideia de manter a minha reserva, para eu continuar tendo a possibilidade de mais 1 ano, mais 2 anos, mais 5 anos. Então, a ideia de se escolher uma quantidade de movimento, que a gente vai chamar de a recomendação de atividade física diária, é uma tradução de uma das linhas, né, de pesquisa da educação física. Precisamos manter o nosso movimento diário, assim como mantemos outras etapas da nossa vida com qualidade, assim como dormir, acordar, comer, se divertir, falar, escrever e trabalhar. A atividade física hoje, ela tem que ser entendida como um componente para entrar nessa nossa escala diária. Então, temos que ter um estilo de vida ativo ou um pouco mais ativo. Então, é fundamental a gente ter esse estilo de vida. Professor, qual a dica de ouro para que a gente, então, já comece hoje mesmo, a partir dessa entrevista no De Bem com a Vida, a construir a longevidade excepcional? Nesse primeiro momento, colocar qual foi o segundo bate-papo nosso hoje, né? Que é, vamos tentar fazer isso, ouvir essa ideia da quantidade de movimento de forma feliz, de forma mais alegre, de forma mais otimista. Se depender das notícias que nós recebemos diariamente, dependendo do canal de televisão ou dos colegas que nós vamos escolher no primeiro dia, a gente pode se perder. Mas é buscar agradecer a essa etapa que nós temos aqui de cumprir. Tá? Do ponto de vista do movimento humano, escolha um tipo de atividade física que você goste, mas melhor ainda, que você possa ter a possibilidade de fazê-la dentro da tua rotina. Então, pode ser dentro da tua casa, dentro do teu cômodo, no seu corredor, no seu condomínio e, se possível, ainda na tua rua. Sabemos que a gente vai descer agora para a rua e vai começar a ver problemas. Eles estão aí. Mas que a gente pudesse hoje encaixar na nossa agenda diária a famosa pílula diária que nós entregamos, que era oferecer ao meu corpo pelo menos 150 minutos de atividade física numa semana. Ou vamos traduzir melhor e tirar esses 150, encaixar na minha agenda diária 30 minutos de atividade física durante o dia. Esses 30 minutos, eles podem ser de forma contínua, como uma caminhada, um trote, nadar, pedalar, e que você consiga também, nesses 7 dias dessa semana, encaixar a possibilidade de executar movimentos para melhorar as articulações, vamos falar de flexibilidade, o teu equilíbrio e a manutenção da sua força muscular. Um dos componentes muito significativos que traduzem como será o nosso envelhecimento excepcional. Como que você tem mantido a sua capacidade de gerar força, de cumprir esses obstáculos, seja força para os braços, para o tronco e para as pernas. Voltando ao primeiro bate-papo, que você consiga colocar no teu dia uma alegria ao fazer atividade física, sem cobrança. Faça aquilo que lhe é conveniente, que te dê prazer, que não gere custo adicional. E, se possível, que você ainda possa encontrar pessoas ao longo do caminho e dividir essa conquista e essa alegria. Perfeito, professor Timóteo, profissional da educação física. Foi um prazer recebê-lo no De Bem com a Vida. Eu que agradeço. Muito obrigado.